Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem um enorme prazer de receber hoje um parlamentar polêmico. Ele está incluído, inclusive, no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro ao deputado Ottoni de Paula. Boa noite, deputado. Ricardo, muito boa noite. Que alegria poder estar aqui no Jogo do Poder, que, na verdade, eu já acompanho há anos. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns à nossa CNT por ter alguém do seu quilate, do seu tamanho, falando sobre a política do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para esse bate-papo. Eu queria começar o nosso bate-papo, deputado, falando um pouco sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor foi parar nesse inquérito? Como o seu nome foi incluído nesse inquérito? A quem o senhor atribui isso? Como é que o senhor vê essa questão? Que tipo de desfecho o senhor traça para essa ação penal que inclui o senhor? O que eu entendo é que nós precisamos, antes de mais nada, estabelecer uma diferença. Uma coisa é você criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal por algum ato. Ele é um servidor público, como eu sou servidor público, passivo de ser criticado, porque podemos errar ou podemos acertar. Outra coisa é atacar as instituições democráticas, completamente diferente. Uma coisa é o CPF do ministro, outra coisa é o CNPJ da instituição. Pedir o fechamento do Supremo... Não, isso é antidemocrático, isso não se pode cogitar. E quem falar isto deve ser passivo de sanções, sim, porque aí sim está atentando contra a democracia. Perfeito. Bem, eu quero que o ministro Alexandre de Moraes, por quem eu nutro respeito pelo cargo que ele ocupa, me mostre um ato deste deputado, um ato, uma fala, um escrito que atente contra a democracia. Se ele provar isto, eu renuncio ao meu mandato. Por quê? Porque, na verdade, tudo que eu falei foram críticas ao ministro. Eu não sei se você sabe, mas eu sou o único deputado federal na história do Brasil a ser processado por um ministro da Suprema Corte Federal. Eu fiz algumas críticas o deputado Daniel lá Silveira atrás. Também não está sendo processado? Não, mas ele está sendo processado dentro do próprio inquérito, ou seja, é a instituição Superior Tribunal Federal que está com esta ação contra ele, não é? Sim. No meu caso, é uma ação pessoal do ministro Alexandre de Moraes, por uma fala minha, que ele se sentiu ofendido. Eu já recorri em 2 instâncias, perdi nessas 2 instâncias, devo perder agora nessa próxima instância para ele, por danos morais e por uma fala. Ok, faz parte do jogo. Eu falei, eu quis falar, ele se sentiu ofendido, entrou com uma ação pronto, isso é democrático. Calúnia, danos morais. Isso é democrático. O que não é democrático é você pegar alguém que fez uma crítica a você e simplesmente porque você faz parte da justiça, você mandar prender, que é o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, não é? Mas só uma questão. O senhor distingue situações diferentes, por exemplo. Há, obviamente, críticas são normais, sim. Mas há também ameaças. Sim. Eles, na verdade, ministros do Supremo se dizem ameaçados publicamente por figuras ativistas políticos e, no caso, também pelo próprio deputado Daniel Silveira. Sim. O senhor interpreta, quer dizer, aquelas manifestações do deputado ou outras manifestações como ameaças, ou o senhor acredita que elas podem ser enquadradas simplesmente como críticas à atuação do ministro? Primeiro que eu não estou aqui para aplaudir nada do que o Daniel falou, tá certo? Quando eu votei pela soltura dele lá no parlamento, e acho que naquele dia, quando o parlamento manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, ele se apequenou diante da pressão que a Suprema Corte, não é,
fez, que os ministros fizeram ali no parlamento, você não imagina as falas de ameaça que houve naquele dia para que se mantivesse a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas, bem, como eu não tenho rabo preso, eu dei o voto pela soltura do deputado. Bem, mas eu não estou aqui aplaudindo nenhuma fala dele e não estou aqui advogando as falas dele. Perfeito. O que eu quero dizer simplesmente é o seguinte, os ministros estão se sentindo ameaçados por quê? Algum dia alguém disse, eu vou matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se eu pegar a mãe do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu cometo um assassinato. Pelo amor de Deus, o que o deputado Daniel Silveira falou ali, por mais errônea que possa ter sido a sua fala, ou exagerada, ele expressou um sentimento popular. É direito do deputado, garantido pelo artigo 53 da Constituição Federal, falar aquilo que ele deseja falar, porque uma das características do parlamentar é parlar, é dar voz aos seus eleitores. E querendo, por mais graves ou por mais tocantes ou por mais chocantes que tenham sido as suas palavras, ele deu voz à parte de um eleitorado que é dele, ou parte de um sentimento de alguém que não votou nele, mas que pensa a mesma coisa que ele pensa. Naquele momento, antes do 7 de setembro, não havia, digamos, um temor de que houvesse uma conflagração por conta do que se mostrava que poderia acontecer? E essas falas, de certa maneira, não eram um pouco jogar gasolina na fogueira para inflamar o país naquele 7 de setembro? O que eu posso concordar com você, Ricardo, é algo que eu talvez eu nunca tenha expressado Sim. isso publicamente, faço questão de estar expressando aqui nesse seu canal, nesse seu programa aqui Sim. no Jogo do Poder. Houve alguns erros. Quais, e erros, inclusive do governo. Sim. Inclusive do governo, não é? Erros, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, a quem eu apoio e não preciso demonstrar mais fidelidade. Fui eleito por um outro partido que ele criticava, que era o PSC. Nunca tirei foto com o presidente para essa minha campanha. Tive os meus 120 mil votos por conta desta comunidade evangélica e dos conservadores que já me acompanhavam quando eu era vereador no Rio de Janeiro, Sim. defendendo o presidente Bolsonaro. Quando o então capitão Bolsonaro, deputado federal, me ligava ouvindo essas nossas defesas lá na tribuna e aí pedia para que colocasse na rede social esse nosso pronunciamento. Essa foi a minha relação, Sim. esse foi o início da minha relação Sim. com o presidente Bolsonaro. Mas aonde houve o erro? Aonde houve o erro? O presidente Bolsonaro, ele de alguma forma despertou no coração do povo carioca, do povo fluminense, do povo brasileiro, Sim. um sentimento de que, se vocês me autorizarem, eu vou agir. Ele nunca disse o que ele iria fazer. Então começou, eu autorizo. 7 de setembro, o povo não foi para as ruas por causa de Bolsonaro. O povo foi para as ruas pela liberdade, Ricardo, pela liberdade de expressão que está sendo caçada nesse país pela corte que deveria protegê-la, ou seja, proteger como guardiões da nossa Constituição Federal. Bem, quando o povo vai para a rua, o que o povo está pensando? Que no dia seguinte o presidente iria tomar alguma atitude, seja esta atitude qual fosse, dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Mas não tomou nenhum. Ele não toma. Mas não toma por quê, Ricardo? Porque não tinha plano de ação. Ou seja, todos vão acreditando que alguma coisa vai acontecer. Ou seja, se e aí entra o Daniel, entra a fala do Daniel, entra todo mundo. Que haveria alguma coisa programada, alguma coisa... E não tinha nada programado. A ser cumprido, na verdade, era só uma fanfarronice. Não tinha nada programado. Que não chegou a nenhum tipo de consequência. Olha só, eu não sei o que houve. Eu não sei se você sabe, mas eu fui o único deputado bolsonarista a criticar a tal Carta-Nação. Que na verdade, é uma carta de Temer. Temer é que redige a carta e o presidente Bolsonaro só assina. Sim. Na carta chega a ter, eu não sei se é no item 8 ou 9, um elogio a Alexandre de Moraes, Sim. pelo seu comportamento e tal. Eu subo na tribuna e eu questiono o presidente dizendo,
Presidente, para que essa carta? Eu concordo de que nós precisamos pacificar, precisamos, mas uma carta unilateral? Por que não foi uma carta conjunta entre os poderes de pacificação? Por que só o presidente tem que assinar uma carta se apequenando diante da ditadura da toga que hoje nós estamos vivendo aqui no país? Eu disse uma frase, presidente, e eu sei que eles não gostaram. Presidente, leão que não ruge na hora certa vira gatinho. Foi assim que eu terminei aquele meu pronunciamento. E fiz isso por quê? Porque apesar de ser um deputado bolsonarista, eu me tornei um bolsonarista crítico. Crítico por quê? Porque a gente precisa criticar quem a gente gosta, não é? E nem sempre o governo acerta, também erra. Mas isso não significa que a gente não está com o governo e não está ao lado do presidente da República, que, na minha opinião, trouxe a moralidade e a moralização para a cadeira presidencial. Nós estamos agora no 4º ano do governo Bolsonaro sem um crime de roubalheira, corrupção dentro do governo federal. Portanto, é um governo que está caminhando, apesar de toda esta pandemia, mas que erra. Quando acertar, eu vou aplaudir. Quando errar, eu vou pontuar onde foi o erro. Como está a sua situação agora, deputado? O senhor sofreu sanções. As suas redes sociais foram retiradas do ar. No dia 20 de agosto, a Polícia Federal... Qual é a situação atual sua em relação, digamos, a essas sanções impostas pelo Supremo Tribunal Federal? No dia 20 de agosto, a Polícia Federal esteve na minha casa. Eu espero que você nunca receba a visita da Polícia Federal na sua casa. É um pânico que a sua família entra. Eles entram socando a porta e se você não abre rápido, eles acham que você está escondendo alguma prova. Então, a sua família tem que descer, se a sua esposa tiver de babydoll, tem que descer de babydoll, tem que ser muito rápido. A família fica na sala, vendo tudo acontecer, eles vão olhando a sua casa. Eu recebi a Polícia Federal na minha casa como se eu fosse um político corrupto. Levaram o meu celular, que eu ainda estou pagando, ou seja, eu estou há 5 meses sem as minhas redes sociais, sem poder falar com o meu eleitorado, sem poder prestar satisfação do meu mandato, sem o meu computador, sem o meu telefone. É contra essa ditadura do poder judiciário que eu luto. Eu não estou lutando contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou lutando contra a inclinação déspota que ele tem e que ele está tendo. Essa inclinação autoritária. O que eu estou lutando é pelo meu país, é pelos meus filhos. E eu não vou me calar. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu perco o meu mandato, mas não vou perder minha honra. Querem que eu assine um TAC, termo de ajustamento de conduta, Ricardo. Um deputado federal fazer isso, fazer amigo. Um intervalo, mas eu quero saber que proposta de TAC é essa que foi feita ao senhor como para assinar um termo de ajustamento de conduta. O que está proposto nesse termo? Voltamos em 1 minuto, o Jogo do Poder hoje recebendo o deputado Ottoni de Paula. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Ottoni de Paula, do PSC. Deputado, o senhor, no bloco anterior nós estávamos falando, o senhor disse que estão propondo ao senhor a assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, como pré-condição para o senhor ter as suas redes sociais novamente ativadas. Eu queria saber um pouco sobre esse documento, o que esse documento propõe, se o senhor vai assinar esse termo de ajustamento de conduta e qual é a sua avaliação sobre esse tipo de proposta. Primeiro que quando o emissário lá do ministro Alexandre de Moraes esteve com o meu advogado, e o meu advogado disse que eles queriam que só poderiam começar as negociações para liberar a minha rede social se eu assinasse esse TAC, que isso aí andaria mais rápido. A primeira coisa que eu disse para o meu advogado foi a frase que eu te disse no outro bloco. Eu perco meu mandato, mas eu não perco a minha honra. Eu sou um deputado federal eleito pelo povo. A Constituição protege a minha fala, seja ela qual for,
Eu estou protegido constitucionalmente. Nunca atentei contra a democracia do Brasil. Eu sou um democrata e por isso faço as críticas que eu quero fazer. Não tenho o meu nome nas gavetinhas da Suprema Corte, quando, como muitos outros deputados têm, de tal forma que eles não podem falar o que querem falar, dizer o que eles querem dizer, senão algum ministro puxa a gavetinha e mostra o processo e aí ele tem que calar a boca. Meu irmão Ricardo, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu sou do governo Bolsonaro, mas eu não tenho um cargo, uma indicação, uma sequer no governo federal. E vou repetir algo aqui. Se alguém achar alguém indicado por mim no governo federal, na máquina do governo federal, eu renuncio o meu mandato. Estou falando aqui no seu programa. Portanto, eu sou independente. Apoio o Bolsonaro por entender que é o melhor para o Brasil. Agora, o que eu descobri ao entrar para a política é que ou você tem o verbo ou tem a verba. Quem aceita a verba tem que calar o verbo. Por que eu falo o que quero falar, digo o que quero dizer? Porque entre a verba e o verbo, eu fico com o verbo, meu amigo. Agora, se eu tenho a verba, aí eu não posso ter o verbo. Agora, querem que eu assine um termo de ajustamento de conduta? Meu amigo, o senhor teve interesse em saber qual é, digamos, o conteúdo desse termo de ajustamento de conduta? O meu advogado talvez tenha acesso, apesar de que eu já dei a negativa, então Sim. Eu nem sei se isso vai ainda caminhar, mas basicamente esse termo é dizendo o que eu posso falar e o que eu não posso falar, até onde eu posso dizer e o que eu não posso dizer. Tá certo? Sim, sim. Isso aí é vender a minha honra. O senhor prefere, então, não assinar e não ter de volta rapidamente as suas redes sociais? Sim, mas eu mantenho a minha honra. É só isso. Deputado, vamos abordar um outro tema. Eu queria falar um pouco sobre o governo Bolsonaro. Nesse momento, de acordo com as pesquisas, o governo Bolsonaro atravessa uma difícil quadra. A julgar pelas pesquisas, o presidente não tem condições de vencer a eleição. Como é que o senhor vê, que tipo de diagnóstico o senhor faz sobre a situação atual? Como chegou a essa situação? O presidente que foi eleito, com a votação que teve, enfim, com a importância eleitoral que teve esse sangramento do ponto de vista de apoio popular e hoje, a julgar pelas pesquisas, não teria condição mais de vitória. Que tipo de análise o senhor faz? Eu acho que o governo errou muito, isso é consequência de erros, ou o senhor acha que as pesquisas não revelam a tendência real do eleitorado nesse momento? Eu não sou daqueles que nega a pesquisa por simplesmente negar. O que eu sei, por ter feito a minha pesquisa, Sim. não é, por ter contratado um instituto de pesquisa para isso, é que as pesquisas atuais elas estão infladas, mas elas não estão mentindo. Ou seja, Lula não está disparado na frente como dizem, não é? Esquece isso. Mas em alguns estados, não é? E em algumas capitais, Lula tem uma ligeira vantagem, uma pequena vantagem do presidente Bolsonaro. O que eu entendo? Essa eleição vai ganhar quem errar menos. Portanto, não vamos apostar nenhuma ficha nesse exato momento, até porque o povo vai decidir para onde ele vai quando o processo eleitoral realmente começar. Naqueles 45 dias. Nunca os debates terão sido tão importantes do que nessa eleição. Na eleição passada, e que não aconteceram lá na eleição passada. 2018, certo? E que agora vai acontecer. Quando alguém criticou muito o presidente Bolsonaro porque ele foi para o PL e eu defendi a ida dele para o PL, mesmo sendo centrão, enfim. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro precisa garantir tempo de televisão para que ele possa dizer o que foi feito durante este tempo que o mundo parou. O governo federal está trabalhando. O governo federal está fazendo as coisas acontecerem. Mas a imprensa,
que já não se sente prestigiada pelo governo federal, não dá voz ao governo federal nesse O senhor sentido. não acha que a eleição de 18 mostrou que não é tão relevante mais a televisão, que na verdade a rede social acaba definindo essa situação? E na eleição de 18, Bolsonaro não teve tanto tempo de televisão. Na verdade, a rede social se impôs e foi definitiva para a vitória dele. Mas ele não tinha tempo de televisão, mas ele era a personificação da esperança. E hoje não é mais? Não é mais. Por quê? Porque ele é governo. Onde que governo personifica esperança? Esperança é personificada pela oposição, que pega todos os erros do governo e diz, olha, eu tenho a solução para isso. Então, dificilmente, hoje o presidente Bolsonaro personificaria essa esperança Sim. que ele personificou lá atrás. 18, sei. Não é? E outra coisa, um dia eu cheguei para o presidente e aí eu disse o seguinte para ele, presidente, queria lhe dar, quem sou eu para lhe aconselhar? Mas o senhor quer, desculpa o termo, sacanear a Globo? E ele falou, sim. Eu falei, põe dinheiro lá. Ele falou, põe dinheiro lá como? Presidente, todo comercial do Jornal Nacional mete o governo. Eles vão falar mal e vai ter que entrar um comercial positivo do governo. Por quê? Porque eu estava mostrando ao presidente o que eles estão começando a enxergar agora. Sim. A internet, por mais força que tenha, ela é uma bolha. Ela não consegue atingir os rincões. E as pessoas falam para o seu próprio grupo. Na E as verdade, pessoas- Isso. falam para aqueles que já Por são, exemplo, para os iniciados. Na enquanto eu verdade, tô falando você aqui- não convence ninguém. Na verdade, fala para quem já é convencido. Enquanto eu Fala estou pros falando aqui, convencidos. tem bolsonaristas mais radicais vendo agora, não é? Sim. Que já vai ali para a rede social dizer, Sim, não, sim. porque o Ottoni, olha, ó, tá vindo mais um traidor do presidente. Por quê? Porque para alguns Bolsonaro virou uma religião. Sim. Como eu amo Jesus e só sirvo a Jesus, eu não sirvo a Bolsonaro. Eu acompanho Bolsonaro politicamente porque entendo que ele é melhor para o Brasil e não Bolsonaro por Bolsonaro, tá certo? Se eu entendesse também que tinha alguém melhor do que ele hoje, eu seria essa pessoa. Acontece o seguinte, a internet coloca todos nós dentro de uma bolha. Sim, sim, sim. De tal forma que, olha só, por exemplo, eu sou bolsonarista. Eu não recebo nada de Lula. Nada. Por quê? Porque a internet quer criar um conforto para mim. Sim, sim, sim. Ela não quer me ver debatendo as coisas, por quê? Porque ela vai me perder. Ela difunde entre os que concordam com a posição, Então, com a proximidade de posição. Então, né? de alguma forma, O algoritmo acaba privilegiando aqueles que têm algum tipo de claro, proximidade. então, quem é lulista acha que Lula é o próximo presidente. Quem é bolsonarista acha... Por quê? Porque a internet faz você ter essa... Agora, quando você sai da bolha e vem para a vida comum, certo? Com 14 milhões de desempregados nesse país, que foi uma herança que o governo Bolsonaro teve e que poderia já ter diminuído se não é essa praga dessa pandemia, tá certo? Quase 20 milhões de famintos no país. Você não acha que, de certa maneira, quer dizer, deixando de lado a questão da pandemia, há uma certa também, digamos, dificuldade de ação do ministro Paulo Guedes em acertar a economia brasileira? Porque ele sempre promete, olha, no próximo ano vai ter crescimento, vai ter isso, vai ter aquilo, e a gente não vê nada acontecer. Quer dizer, há muita crítica dentro do próprio segmento bolsonarista à atuação do ministro. Como é que o senhor vê a atuação do ministro? O senhor acha que ele está conduzindo a contento a economia nacional? Eu sou um dos que criticam. Eu acho que se Bolsonaro não for reeleito, parte da culpa se deve à política econômica imposta por Paulo Guedes. O presidente terceirizou a economia, Paulo Guedes. O senhor não acha que ele deveria ter algum tipo de comando? Na verdade, me parece que o presidente diz, olha, é com você, eu não entendo disso, é o posto Ipiranga, e eu vou me isentar de qualquer responsabilidade no trato de questões econômicas. Isso acha correto, esse tipo de... Por mais que o presidente pense em fazer isto, mas a gente vota nele, a gente não vota em Paulo Guedes. Portanto, se o presidente não chamar Paulo Guedes
para que alguma coisa seja feita, não é? E eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Eu vi só um detalhe, eu vi essa semana uma previsão da CEPAL, né, da Comissão Econômica dos Países da América Latina, dizendo que a expectativa de crescimento do Brasil para 2022 é de 0,5%, a menor entre todos os países da região. O Paraguai vai crescer 3,8%, a Argentina 2,2%, ou seja, a expectativa de crescimento do Brasil é a mais baixa da América Latina. E todos os países, deputado, passaram por pandemia. Qual é o meu receio? É que na esfera federal aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. O camarada não queria a volta do Paes, mas ele não aguentava o que ele chamava de incompetência do Crivella. Então ele pensou o seguinte: bem, o Paes tem processo aqui, ele tem aqui denúncia aqui da Lava Jato, ele tem empreiteiras aqui. Bem, havia uma sombra escura sobre o Paes, mas era um bom administrador. Então o eleitor carioca fez a seguinte leitura: bem, entre ter um mau administrador, na minha opinião, e ter um cara que pode responder na justiça alguma coisa, mas vai consertar a minha cidade, eu voto nesse cara. O Paes, ele dominou o voto da esperança e Crivella perdeu. Auxílio Brasil pode mudar muita coisa. Não vai mudar nada. Eu já disse isso para eles. Eu já disse isso para a equipe econômica. Do jeito que a nossa inflação está, os R$400 que o governo federal, que Jair Messias Bolsonaro está entregando, quando começar as eleições, o poder de compra desses R$400 será de quanto? Vai estar em 250, meu amigo. O trabalhador, o pobre, o necessitado, ele vai fazer a compra xingando o presidente e dizendo: desgraçado, não está dando para nada. Por quê? Porque a inflação está comendo o poder de compra. Eu vou ter que fazer o intervalo, mas diante do que o senhor falou, eu vou deixar uma pergunta. Se a situação é essa, o senhor acha que tem possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição? O senhor responde logo após o intervalo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Ottoni de Paula, do PSC. Deputado, no bloco anterior eu fiz uma pergunta. O senhor estava dizendo que a situação do eleitor brasileiro que vai chegar às urnas com o Auxílio Brasil não mais valendo R$400, o poder de compra vai chegar às eleições com valendo algo próximo a R$250, e que certamente o eleitor vai para as urnas revoltado com o auxílio emergencial dado pelo governo federal. E eu perguntei, bom, diante disso, há alguma perspectiva de Bolsonaro conseguir sagrar-se vitorioso? Bem, eu acho que a única chance do nosso presidente, do meu presidente, se consagrar vitorioso não é na economia, esquece. E aquela velha máxima: quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Em nenhum país do mundo um governo consegue se reeleger dentro de um quadro econômico como esse que nós estamos vivendo. E não adianta bombardear a internet dizendo: é no mundo todo, é no mundo todo, é no mundo todo, é no mundo todo, porque a nossa realidade é aqui, não adianta. O povo quer ver a solução aqui. Isso não arrefece. Se o povo está passando fome, se tem dificuldade, está desempregado, não importa dizer, mas todo mundo está passando fome. Exatamente. Em várias partes do Exatamente. mundo. Isso não diminui o tamanho do problema. Né? Agora, qual é a vantagem de Bolsonaro? É o tempo de TV que ele terá para mostrar o que o governo fez e o medo do fantasma da volta do parque da corrupção que o PT fez nesse país. Portanto, o medo da volta de Lula... O senhor acha, então, que o voto vai ser, digamos, definido por conta de um temor e não por conta, exatamente, de uma análise real da situação econômica do Brasil? Eu acredito que só assim, dentro da possibilidade que eu imagino na minha cabeça, nós sairemos vitoriosos.
O que eu quero dizer é que eu não estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo realista. Eu acredito que hoje o presidente Bolsonaro tem chance, sem dúvida alguma, porém, hoje o grande calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro chama-se economia. É a insensibilidade do ministro Paulo Guedes, que não consegue ter cheiro de povo, que não consegue ver o povo como nós políticos temos que ver. Veja bem, questão da Petrobras, que na verdade está, digamos, ligada ao ministro Paulo Guedes, as direções da Petrobras, não há nenhum tipo digamos, de compromisso com o conjunto da economia nacional, com os interesses do povo brasileiro. Deixa-se aumentar ao sabor do mercado o preço do petróleo. O botijão de gás hoje tem um preço proibitivo. Quer dizer, como, ainda que tenha sido dado um auxílio para a compra do botijão de gás, ou seja, a situação me parece que sai um pouco do controle e tem uma consequência muito nefasta na vida do cidadão comum. Estou citando o exemplo da Petrobras, mas poderia dar aqui outros exemplos semelhantes a esse. Como é que o senhor vê, quer dizer, esse tipo de questão, especialmente agora em relação à Petrobras, que durante os últimos tempos foi objeto, inclusive, de críticas do presidente, mas que não mudou, que não tomou nenhuma iniciativa para alterar esse quadro em que o mercado impõe o seu preço nos combustíveis? Eu acho muito bonito o discurso do liberalismo e eu me considero um liberal. Mas eu acho que o ultraliberalismo, que é o que está tentando se impor no Brasil, ele é um discurso muito bonito se nós não fôssemos o Brasil. O liberalismo é muito bonito quando você não está falando de terceiro mundo. Quando você está falando de terceiro mundo, você precisa compreender que o Estado tem um papel fundamental, e eu sou contra esse Estado gigantesco, certo? Mas eu tenho uma outra opinião. Eu não quero um Estado gigantesco e também não estou lutando por um Estado mínimo. Eu estou lutando por um Estado eficaz. Que o povo se sinta assegurado, seja ele grande ou seja ele pequeno. Sim. Eu acho que essa polarização dessa discussão de Estado grande, Estado pequeno, bem, se ele for pequeno, mas ineficaz, é tão ruim quanto ele ser grande e ser ineficaz também. A questão toda é, se a Petrobras é nossa, mas nós não temos o direito de intervir nela, privatize essa potroca, Ricardo, e abre o mercado, meu irmão. Vamos para a livre concorrência. O que está acontecendo é que nós temos uma empresa que não é nossa há muito tempo, já não é nossa. Uma empresa cuja política macro dela é visar os acionistas e não os interesses do povo brasileiro. E a gente ainda fica segurando essa empresa enquanto deveríamos privatizá-la logo e abrir o mercado para livre concorrência. Aí sim, nós teríamos aonde buscar soluções. Agora, com a Petrobras como controladora de tudo, e ela mesmo impondo o preço, que é o preço em dólar do mercado internacional, então nós vamos continuar tendo essas crises que nós estamos vivendo. Deputado, eu queria falar um pouco do voto conservador, que é o seu eleitor. Como é que o senhor acha que vai estar se comportando o voto conservador? Eu vi recentemente uma pesquisa do Datafolha que mostra que o eleitorado evangélico, uma boa parte dele já está votando em Lula. Não é mais a unanimidade. Bolsonaro ainda tem forte apoio entre os evangélicos, mas não é a unanimidade que tinha há meses atrás, há anos atrás. Como é que o senhor vê, digamos, o comportamento do eleitor evangélico? Que tipo de análise o senhor faz sobre isso? Há um desencanto, porque o eleitor, obviamente, que além de ser evangélico, ele é um cidadão comum, ele vive as agruras do dia a dia de quem é brasileiro. Claro. Ele tem problema na compra do gás, ele tem problema na condução, ele reclama da volta da inflação, que já está a 10%. Quer dizer, essas questões econômicas afetam também o eleitor evangélico.
E, portanto, eu suponho que haja algum tipo de impacto na cabeça desse eleitor. Tanto é que as pesquisas mostram que o eleitorado evangélico ainda é um eleitorado fortemente vinculado ao presidente, mas não mais na proporção que era há anos atrás. Essas pesquisas estão infladas, mas não estão mentindo, tá certo? Ou seja, existe realmente um avanço do lulismo em alguns setores evangélicos. E eu vou explicar por quê. Sim. O voto em Lula é o voto da gratidão. Ah, mas ele roubou. Aí o cara pensa, mas todo mundo rouba. Porque é isso que o povo pensa de nós políticos. Todo mundo tá ali pegando alguma coisinha. E nenhum setor da sociedade, nenhuma esfera religiosa foi mais beneficiada pelos programas sociais do governo Lula do que os evangélicos. E por quê? Porque a igreja evangélica, ela tem como base da sua membresia as classes D e E, que foram as classes que mais foram beneficiadas pelos programas sociais de Lula. Portanto, existe o sentimento da gratidão. O evangélico também, ele é movido pela esperança. O evangelho é esperança. É por isso que existe uma tendência de crescimento de Lula, justamente por isso, por conta do voto da gratidão, que é o mesmo voto nordestino. E voto do norte. É o voto da gratidão, mas acima de tudo, porque apesar de toda a roubalheira do PT e de toda conveniência de Lula nessa roubalheira, eles ainda tendem, durante esta crise que nós estamos vivendo mundial, capitalizar o voto da esperança. Ou seja, Lula chega para esse trabalhador que está sem comida, que está sem dignidade e diz, no meu tempo era diferente. É claro que esse trabalhador, ele não consegue analisar que quando Lula foi presidente, o mundo era outro. A economia do mundo era outra. E nós estamos vivendo hoje uma recessão mundial. Mas ele não vai conseguir analisar isso. O que ele vai conseguir analisar é que no tempo de Lula, ele tinha a comida no prato, ele tinha a cervejinha e o churrasquinho dele lá no final de semana. É isso que vai contar na última hora. Deputado, o senhor é candidato à reeleição ou o senhor vai ser candidato a senador? O seu nome aparece em pesquisas eleitorais pontuando 4%, 5% como um candidato ao Senado. No entanto, isso não está muito claro ainda que tipo de opção o senhor fará na próxima eleição. Como é que o senhor está vendo aí o quadro eleitoral? Candidaturas para o Senado nós temos em penca. O quadro está congestionado. Temos o senador Romário, temos a possibilidade do deputado André Siciliano, o prefeito Washington Reis, temos, enfim, fala-se no ex-prefeito Crivella, enfim, fala-se no seu nome, enfim, é uma quantidade enorme de postulantes ao cargo no Senado. Que tipo de decisão o senhor tomou em relação a isso? O senhor já tomou ou não tomou ainda? Eu acho que, na verdade, a gente não toma essas decisões. Tomam por nós. O Senado tem muito disso. Você não se lança ao Senado, não é? Você apenas representa alguns interesses que, de repente, nem são interesses políticos, poderão ser interesses setoriais da nossa sociedade, que faz com que você seja empurrado para esse projeto. Eu não tenho medo. Ah, mas é uma cadeira só. Amigo, eu não tenho medo disso, tá certo? O que eu entendo é que há um vácuo de poder que passa pelo Senado Federal. Eu faço uma leitura hoje de 12 milhões de eleitores do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, 3 milhões e 600, 30% são evangélicos, ok? 30%? 30%, no mínimo, são evangélicos. Nós estamos falando, então, de... Então cresceu, porque o último percentual era 25%, 27%. Não, isso aí cresceu, óbvio cresceu. Sim. Olhe para todas as eleições que elegeram Crivella senador. Aqueles 3 milhões e poucos de votos que ele sempre teve é majoritariamente evangélico. Sim. Pois bem, se nós formos somar
se surgir uma candidatura que pegue 70% desses votos evangélicos e 70% dos votos conservadores, esse cara ou essa mulher será o próximo senador da República. Esquece. Como aconteceu com Harold, inclusive. Como aconteceu com Harold. Outra coisa, o voto evangélico ele não se percebe, tá? Não se percebe. Por isso é que Harold foi quando todo mundo achava que era César Maia. Na última hora se fez pesquisa. Esquece, não era Harold. Na última hora, na última semana, Harold os institutos de pesquisa vencedor. Não conseguem detectar o voto evangélico. Então, eu não quero assustar ninguém também, não. Mas se tiver algum evangélico nessa lista ali com 5%, 6%, acredito que ele tem 10%, tá? Acredito que ele tem 12%. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou um servidor do povo fluminense, do povo carioca. E aquilo que nós percebermos que é tendência do povo, será o que nós vamos estar caminhando nessa próxima eleição. Eu vou fazer um intervalo, mas eu quero dar uma volta falar sobre o quadro eleitoral do Rio, a disputa do governo do Estado. Ótimo. O Jogo do Poder hoje entrevistando o deputado Ottoni de Paula, do PSC. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Ottoni de Paula, do PSC. Deputado, eu queria falar um pouco do quadro político regional, da situação do Rio de Janeiro. Nós temos algumas candidaturas colocadas, temos a candidatura do governador Cláudio Castro, temos a candidatura do deputado Marcelo Freixo, enfim, temos a candidatura do prefeito, ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e temos especulações sobre outras candidaturas, fala-se na possibilidade de André Siciliano, mas o PT já lançou uma nota após uma reunião de Lula com a direção regional de que tende a fazer uma coligação com Marcelo Freixo por conta da federação partidária que está sendo construída com o PSB. Então, me parece que essa tese um pouco se enfraqueceu. Mas eu queria a sua análise sobre o quadro eleitoral do Rio. Como é que o senhor vê esse antagonismo que parece que está configurado? É preciso que também uma definição do quadro. A gente não sabe se vai ter alguma mudança no correr do processo eleitoral até as convenções, mas hoje temos uma disputa configurada entre Freixo e Cláudio Castro. Como é que o senhor vê esse quadro? Bem, a gente precisa primeiro analisar essa movimentação da esquerda e principalmente de Marcelo Freixo. Freixo, ele agora é o Freixo Paz e Amor. Sim. Que era aquele antigo Lulinha Paz e Amor e que deu certo, não é? Ele saiu do PSOL. Resta saber se na cabeça do povo o PSOL saiu dele. Porque eu não sei se o Freixo vai ter tempo de desconstruir aquilo que no imaginário popular se pensa acerca dele. Se ele não conseguir desconstruir, ficará muito difícil para ele, porque paira sobre ele alguns fantasmas de algumas declarações que ele mesmo teve. E o Estado do Rio ainda é um Estado conservador, não é? É um Estado alegre, é um Estado de muita malandragem e tal, mas é conservador. O Cláudio, o nosso atual governador, obviamente tem a máquina na mão e quem tem a máquina precisa ser respeitado. Tem um problema que ainda é desconhecido por boa parte do eleitorado do Rio de Janeiro. É do partido do presidente Bolsonaro, portanto será o candidato de Bolsonaro. Isso ajuda na sua avaliação? Isso ajuda e atrapalha. Hoje, na verdade, o melhor para o governador Cláudio Castro seria ele não está vinculado em imagem desta polarização, ok? Porque a candidatura que bem melhor estiver no Rio de Janeiro, ou seja, a candidatura presidencial, tende a puxar e tende a beneficiar aquele que é seu representante aqui no Estado, não é? Portanto, nós não sabemos como estará essa conjuntura, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Então, obviamente que o melhor dos mundos para o Cláudio seria aquele movimento que ele já vinha fazendo de escolamento, campos, né? De vir ali para o centro. Sim. E tal.
quando o presidente Bolsonaro é recebido no PL, ele já estava no PL, já estava tudo ali acordado, então ele teve que também dar boas-vindas ali ao presidente Bolsonaro. E aí ficou atrelado a Bolsonaro. E aí ficou agora aí atrelado, tá certo? Agora, eu acho que o Cláudio está fazendo um bom governo, é uma pessoa de diálogo, trouxe a dignidade novamente para a cadeira do governador, é com quem nós vamos caminhar sem dúvida alguma, e as chances são reais. Resta saber se o governo Cláudio Castro terá competência na entrega. E o que é competência na entrega? É o povo saber quem é o remetente que entregou a encomenda. Essa encomenda é o asfalto, é o hospital, é aquela reforma. Se o governo não tiver competência para dizer quem entregou, não é porque não basta o governador ir lá no município. Quem mantém a voz dele lá e a imagem dele lá é o prefeito. São esses vereadores lá. Deputado, agora, o senhor não acha que pode haver mudança nesse quadro eleitoral? Por exemplo, fala-se, não sei se vai, da possibilidade, por exemplo, do vice-presidente Mourão ser candidato ao Senado, ou ser candidato ao governo do Estado, quer dizer, ou outras candidaturas serem colocadas ainda até as eleições, ou o senhor acha que o quadro já está definido? Não, nada está definido aqui no Brasil. Nem a tal terceira via, tá? Esquece. Não, terceira via nada. Só vai ficar nessa polarização. Esquece. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Você quer ver uma coisa no aspecto nacional rapidamente? O senhor acredita na possibilidade de Moro ter um desempenho razoável? Se a Câmara Federal cair nessa esparrela de querer fazer uma CPI para investigar Moro... Investigar os rendimentos de Moro naquela empresa que ele foi contratado nos Estados Unidos. E se eles investigarem e não provar nada, eles vão jogar Moro para o segundo turno. Eu já falei. Deixe isso para lá. Por quê? Porque lulistas e bolsonaristas, não é, tendem a querer essa CPI. Eu sou Bolsonaro, mas eu não quero a CPI, porque vai se promover Moro. E tá todo mundo achando que é cachorro morto. Não é. Essa terceira via pode personificar o que a maioria dos eleitores quer. Você sabe quem é o próximo presidente da República? Quem será? O Neném. O Neném é o presidente da República. Porque o cara não quer Lula e não quer também Bolsonaro. Só que resta saber se alguém vai personificar o Neném. Até agora ninguém conseguiu. Então, até agora ninguém conseguiu. E eu espero que não consiga, porque eu sou Bolsonaro. Porém, se ficar atacando, cavucando, você promove. Então, voltando aqui para o Rio de Janeiro, obviamente que se o vice-presidente entra nesse jogo político, seja para o governo ou seja para o Senado Federal, é claro que todo esse tabuleiro vai ser mexido, até porque o vice-presidente acaba incorporando uma imagem altruísta, uma imagem de um homem digno, de um homem sério, e que qualquer Estado queria tê-lo postulando algum cargo majoritário, não é? Então, vamos esperar, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. O que eu posso dizer do governo Cláudio Castro é que, hoje, na minha opinião, dificilmente Cláudio perde o governo. Primeiro, porque está sendo competente na administração. Segundo, porque tem a máquina. E terceiro, porque trouxe a dignidade para a cadeira do governador. Deputado Otônio de Paula, nosso tempo se esgotou, mas foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite aqui na rede CNT de televisão, no Jogo do Poder. Realizei meu sonho, já posso partir em paz. Eu vim para o Jogo do Poder, porque eu ficava em casa vendo todo mundo ali. É um prazer. E aí eu dizia, rapaz, quando eu for respeitado, eu vou no Jogo do Poder. Eu não consegui abordar aqui, imagina, voltaremos aqui inúmeras vezes. Que prazer. Eu não consegui abordar aqui 40% dos temas que eu havia elencado para o nosso bate-papo. Ficará para o próximo programa. Que prazer, Ricardo. Enorme satisfação, sucesso.
no desempenho da sua carreira no Congresso Nacional. Sucesso a todos nós. Muito obrigado pela sua audiência. O Jogo do Poder volta na próxima semana, no próximo domingo. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana. Eu espero você no próximo domingo às 10h30, como sempre. Boa noite e até lá.